A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Connosco hoje temos a doutora Patrícia Carreiro, natural da Povoada, é jornalista de profissão. A escrita e os livros ocupam um lugar especial na sua vida. Já trabalhou em diversos jornais, revistas e na RTP Açores, tendo também abraçado vários projetos de promoção da escrita, como por exemplo Escreviver nos Açores. No momento presente é diretora da livraria Letras Lavadas, recentemente inaugurada na matriz de Ponta Delgada. Bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. Bom dia. Quanta alegria, quanto prazer, quanta emoção é tê-la aqui, muito obrigada. Sabendo do seu percurso, do seu esforço, do seu empenho, da sua luta para levar por diante projetos nem sempre muito fáceis de concretizar, mas que têm tido um sucesso imenso. É verdade. Se calhar começávamos pelo facto de ser a primeira convidada que vem da Covoada. Muito bem. É especial. Para si foi especial ter nascido na Covoada? Antes de mais, quero agradecer o convite que nos foi interessado para cá vir. E sim, eu naturalmente nutro um carinho especial pela freguesia que me viu nascer, não é? Saí de lá com 28 anos, a altura em que me casei, e por coincidência ou não do destino, voltei lá e agora estou novamente lá a residir, e tem feito muito sentido porque realmente há uma altura da nossa vida em que nós damos muita importância ao estar perto, o mais perto possível da família, e é o que acontece, porque tenho lá os meus pais, um dos meus irmãos, a minha avó, a minha madrinha, e então estamos todos mais unidos. Mas isso também foi fruto do nascimento de uma filha. Foi, exatamente. Com a filha tudo muda. Figurino muda tudo, não é? É verdade. É preciso uma avó, um avô e a família toda para acabamos, poder apoiar. nesse caso, uma bisavó também e uma madrinha, que é a minha madrinha, que é quem cuida dela, e ao fim e ao cabo é muito engraçado porque a proximidade que se gerou facilitou muito o percurso, mas também enche mais a alma, e todos me diziam, quando vêm os filhos a vida muda e vais querer voltar pais, e realmente é engraçado. E tem corrido muito bem, graças a Deus, agora é uma experiência nova, mas sempre satisfatória, Mas claro. Patrícia, deve ser muito fácil ter uma menina com essa família toda à volta. Há projetos com mais filhos ou mais filhas ou não? Sim, a filha única não me parece que ela seja. Os pais não têm essa intenção, e eu cresci numa família com 3 filhos. E agora somos bastantes à mesa com os respectivos, não é? E com a pequenina, que ainda é a primeira e a única nesse caso. Mas sim, eu gosto de uma casa com mais pessoas, mas naturalmente que a vida hoje em dia, seja pelo trabalho, seja por todas as condições financeiras, é diferente. Já não se podem ter 3 e 4 filhos, mas pelo menos mais um irmãozinho para a minha Clarice, sim, com muito gosto. A Clarice já pede. Ela não pede diretamente, mas adora crianças, e principalmente os bebés, é assim uma interação muito louca, por isso faz-me pensar que ela será como a mãe, que desde pequenina dizia que queria ter filhos e que queria casar, e que desde pequenina também gostava de livros, e a minha filha vai nessa onda, porque ela ela vê esses objetos e param muito. Os livros para ela são um brinquedo muito interessante, e isso também é bom de ver. Quem acompanha, ou quem tem tido o privilégio de acompanhar o percurso da Patrícia, sim, sabe que o nascimento da filha foi um marco. Sim, a Patrícia modificou-se completamente, a emoção e o sentimento vieram à flor da pele com o nascimento da filha. Quais foram as grandes mudanças que ocorreram dentro de si como mulher, como cidadã, como ser humano? Claro, para já foi uma realização de um sonho, porque como eu referi agora há pouco, eu sempre tive o sonho de ser mãe, e quando, no momento em que soube que estava grávida, que ia ter um filho ou uma filha, naturalmente que tudo à volta gravitou de outra maneira, e as prioridades foram mudando, a vida foi-se modificando. Naturalmente que nós, e a professora sabe muito bem que já também tem filhos, não é? O nosso próprio corpo e o nosso cansaço é diferente, não é? Mas é por um motivo maior. Quando ela nasceu, e ainda por cima nasceu um pouco mais cedo, porque infelizmente eu tive complicações de tensão, mas quando ela nasceu, todo o universo trabalhou para que aquele momento fosse meu e dela, que infelizmente o pai não pôde participar da operação, de foi uma cesariana. Mas a situação em si
de um grande preenchimento e de uma grande descoberta dia a dia. Não se pode dizer naturalmente que o primeiro ano é fácil, porque é toda uma adaptação diária que nós não sabemos nada como é que se faz, não é? Vai-se descobrindo dia a dia e é mesmo assim. Mas ainda hoje há descobertas todos os dias, mas ela está numa fase interessantíssima, está com 1 ano e meio e são brincadeiras novas e palavras novas todos os dias. Para os mas, pais, para o pai, para a mãe e para a criança. E para os avós, que parece que já não se lembram como é que os filhos foram, é impressionante. É incrível. A ligação dos avós com os netos é impressionante. E as mães e os pais não se podem zangar muito porque os avós ficam muito tristes, que a menina não pode chorar e então parece que realmente se esqueceram como é que era na altura deles. E isso é uma ternura, é muito bonito. Há uma ligação diferente entre toda a família por um ser tão pequenino. Tão pequenino. A Patrícia é o reflexo dessa família maravilhosa que a viu nascer. Sim, pode-nos falar um bocadinho do seu pai, da sua mãe, dessa sua madrinha, que pelos vistos também é orgulho. É verdade. É um orgulho seu. Claro que sim. Eu tenho 2 irmãos. A minha irmã tem 36 anos e é professora primária e tenho um irmão com 21 anos que está a estudar turismo na nossa universidade. Eu sou a do meio, tenho 33 anos e nós vivemos sempre muito ligados porque como morávamos todos na Covoada, realmente havia uma ligação muito próxima. E a minha avó, mãe da minha mãe, estava muita vez connosco em casa, tomou conta de nós. Esta minha madrinha também, por infelicidade da vida, ficou viúva muito nova e acabou por se aproximar também muito dos sobrinhos. Eu sou afilhada dela de batismo e crisma. E ela agora nutre um carinho lindíssimo pela minha filha, tal como se fosse outra avó. Ela está recheada de avós que a amam imenso, graças a Deus. E sim, eu acho que toda esta união de uma família que até não é das maiores que eu conheço. Nós não somos muitos por aí além. Mas o facto de estarmos todos em casa, ruas diferentes, mas casas próximas e de nos ligarmos muito, eu acho que sim, dê-me um sentido de ligação na família e de preservar, porque se nós não o fizermos, quem é que o fará, não é? Toda a sua escolaridade básica foi feita nos Arribes, na escola dos Arribes? Primeiro foi na Covoada, a pré e o primeiro ciclo, ou seja, 1 ano de pré-escolar do 1º ao 4º ano fiz na Covoada e depois a partir do 5º ano é que fui para a Escola Básica Integrada de Arribes, onde estive até o 9º ano. Depois então passei para a Domingos Rebelo, onde fiz o meu secundário e por fim entrei na nossa universidade em 2004, já lá vão uns aninhos, para tirar o curso de Comunicação Social e Cultura. Era então o primeiro grupo a frequentar o curso. Eu fui o grupo cobaia, digamos assim, para ver como é que corria e fui o único grupo que apanhou os 4 anos de curso. Mesmo de curso, já com o estágio integrado. Vieram as modificações de Exatamente, foi tudo diferente. E ficou tudo diferente. Mas que portas se abriram depois do curso estar completo? Eu acabei o curso em 2008 e nessa altura tive o gosto de fazer o estagiário no extinto Expresso das 9, que também era jornaldiário.com, e aí eu tive 1 ano e tal. E aprendi naturalmente muito a prática do dia-a-dia da vida do jornalista. Antes disso, nos verões, trabalhava no estagiário, que também abriu quando foi no meu primeiro ano de curso e aproveitava tudo sempre, porque para mim era uma oportunidade de aprender mais e de perceber até que ponto realmente aquela teoria que eu aprendi na universidade se aplicava bem na função de jornalista e se era mesmo aquilo que eu queria. Ora, depois do primeiro estágio eu não tive dúvidas e era aquilo que me enchia. Fim do estagiário, verdade seja dita que a realidade foi muito diferente. Infelizmente o jornal em causa não pôde ficar com os estagiários e aí começou uma labuta diferente, porque nós começamos a perceber que na prática o jornalismo é muito difícil de frequentar, de conseguir trabalhar e de se viver dele. Mas isso também é muito fruto da recessão económica. Sim, exato. E da crise que se instalou. Pois foi naquela altura que começou tudo. Pois. Por isso, a situação para nós que acabados de sair da universidade, tornou-se mais complicada por isso mesmo, porque o jornalismo teve uma fase crítica e, na minha opinião, ainda hoje passa um bocadinho, porque é difícil ser-se jornalista na nossa região e viver com uma vida dita normal para ter uma família e uma vida familiar não digo com regalias e com luxo, mas com o dia-a-dia. Para garantir a subsistência. Exatamente, e a criação, nesse caso, dos filhos e de uma casa, não é? E é ainda muito complicado, infelizmente mas isso também é um mal do país no geral. Cada vez mais mas isso também foi muito fruto da crise e da chegada
de uma forte implementação das novas tecnologias. Exatamente, tudo foi mudando. Tudo foi mudando. Quais foram as grandes alterações que se fizeram sentir na área do jornalismo? Eu acho que é desde essa altura. Tudo ficou muito mais, passa a expressão, banalizado e muito mais próximo de todos. Nós ganhamos um conjunto de microjornalistas que estão em todo o lado e que conseguem reportar através de Facebooks, Instagrams e outras redes sociais o que se passa agora e já. Como aí há uns tempos uma colega jornalista minha dizia, antigamente esperava-se pelo jornal do dia a seguir para ver como é que era a capa do Santo Cristo, do seu Santo Cristo daquele ano. Agora não, agora uma hora depois no Facebook já se sabe qual é a capa. E isso faz diferença, porque as pessoas já não esperam pelo mediatismo dos jornais e da televisão para a hora programada para ver as notícias e as novidades. Tudo circula, às vezes circula menos bem, circula com informações erradas, então os jornalistas vão todos no mesmo barco. E às vezes as próprias notícias que vêm no jornal já estão... Exato, já não são notícia. Na comunicação social. Exato, o problema é esse. Assim, Há notícias que, passado algumas horas, hoje em dia já não são notícias. Antigamente esperava-se. Antigamente não há muitos anos. Esperava-se ansiosamente para saber quais eram as novidades no papel do dia, não é? No jornal impresso para aquele dia. Eu acho que tudo isso, esta rapidez é boa naturalmente, porque havia muitas pessoas que também não tinham determinadas informações e agora está tudo mais globalizado. Mas claro, isto para a própria comunicação social é um desafio, como é em todas as áreas, há coisas que vão evoluindo e outras que vão desaparecendo. Temos que nos ir adaptando. Realmente não é fácil, mas tem que ser um dia de cada vez, literalmente. Patrícia, então como é que foi esse desenrolar da sua vida depois desse período mais atormentado que coincide com o esvaziamento das redações dos jornais? Exato. Durante cerca de 8 anos, sensivelmente 8, 9 anos, eu trabalhei como administrativa e continuava sempre a fazer alguns part-times em jornalismo, muitas vezes para matar o bichinho, porque Carolice era na altura em que fazia várias reportagens e entrevistas para o Oceano Oriental, por exemplo, em que fazia os meus workshops de escrita criativa e que ainda faço com menos frequência, mas ainda faço. E comecei também em 2015 a implementar, junto de um colega meu, o projeto já existia, eu só ingressei, digamos assim, no projeto 9 Ideias Hoje News, que lá está, é um jornal online. Porquê? Porque nós tentamos saber orçamentos, mas é muito difícil, com os recursos que nós temos, de conseguir ter um jornal impresso com esta rubrica de 9 Ideias Hoje News. É um jornal online, como eu estava a dizer, e lá nós temos diversas informações sobre a nossa região, entrevistas, reportagens, notícias mais breves, e temos apenas colaboradores que o fazem por paixão. Portanto, sempre foi uma maneira de eu ir também matando o bichinho e ir continuando. Certo dia aconteceu, estava eu de licença de maternidade, por acaso, e eu tinha também marido, eu ia ter que escolher, ou eu vou continuar o trabalho administrativo, que era o que eu tinha então, ou eu vou tentar descobrir uma forma de arranjar rendimentos pelo jornalismo, porque eu tinha uma menina que ia precisar de mim, toda uma vida familiar, e nisso, graças a Deus, tenho um marido fantástico em casa, que colabora muito, mas ainda assim, todas nós mulheres sabemos que a vida é complicada para gerir a vida fora de casa, a vida em casa e filhos, não é? Como que qualquer iluminação, que as coisas só vêm, não é quando nós queremos, é quando nós precisamos, eu soube que o Correio dos Açores precisava de uma pessoa. E então juntei o meu currículo a eles, fiz uma entrevista e qual não foi o meu espanto quando realmente percebi que poderia, a tempo inteiro, experienciar novamente a profissão de jornalismo. Claro que não hesitei, não é? E há uma profissão que me preenche bastante, estive lá há cerca de um ano e agradeço imenso a oportunidade que me foi dada, só que depois parece que os desafios quando começam vêm todos assim em catatupa, e então a gente tem que escolher, chega uma altura em que temos que escolher. E há pouco tempo, há cerca de um mês, se tanto, recebi outro convite, que foi o convite do Sr. Ernesto Rezendes, para ser a diretora da livraria dele que ia abrir. Eu estava curiosíssima para ver a livraria, porque adoro livros também. Mas longe de mim pensar que receberia tal convite. Para um espaço tão bonito. Para um espaço tão bonito. E num sítio fantástico, mesmo ali na Matriz de Ponta Delgada. Completamente, mesmo ali ao lado. A vista é espetacular todos os dias. E sabemos, não precisamos de olhar para o relógio para saber que horas são. E depois é uma animação na loja, porque toda a gente entra e conversa e gosta de ver. E é um ambiente muito, muito bom. Mas isso para dizer que então, recebi outro desafio e tive que escolher novamente. Ou era o jornalismo ou era a literatura, diretamente.
Como se fosse uma outra loja, eu admito que se calhar pensava 3, 4 vezes. Agora, tratando-se de livros, também sendo eu a autora de 4 livros, todo o pensamento mudou e, claro, foi um prazer imenso receber esse convite e está a ser uma experiência muito, muito gratificante. Imagino que tenha sido um dos grandes desafios da sua vida. Sim, sim. Apesar de ter ligado muito bem ao que vinha fazendo. Sim, mas isso veio no seguimento. É uma aprendizagem completamente diferente. Veio no seguimento, mas, tal como eu disse, eu estava completamente longe de pensar nessa hipótese. Por isso está a ser um desafio, sim, diariamente. Mas é um desafio que também me preenche. É o estar rodeada de livros, é o conhecer autores novos regularmente, ter a oportunidade de organizar eventos para aquele espaço e ver as pessoas a chegarem e a gostar, é sentir uma outra casa além da minha na Covoada, sentir uma casa minha mesmo. E depois também os colaboradores são espetaculares, têm corrido muito bem. O João e a Micaela são muito dedicados e têm também um amor e uma paixão por aquele espaço, descobrir todos os dias um livro novo, uma história nova, uma história diferente, e quando temos algum tempo mais calmo, eles vão à procura dos livros, o que é que este conta para recomendar ao cliente, o que o outro fala, o que é que poderia ser mais interessante para aquela colega que conhece, e os livros ensinam-nos tanto, mesmo sem os lermos na íntegra, não é? São objetos tão bonitos, têm mensagens tão giras, e ter o livro como companhia durante todo o dia é um privilégio, sem dúvida. É uma grande companhia, hein? É uma grande companhia. E é uma companhia que não reclama, que não refila. Nós refilamos com eles às vezes. Está sempre disponível. Sim. É um amigo fonte sempre de inspiração próximo. e de aprendizagem muitíssimo grande. É mesmo. Todos nós que estamos ligados às questões culturais sabemos que fazia falta um espaço daqueles, porque a Letras Lavadas tem constituído a diferença dentro do meio cultural, publicando autores e autoras açorianos e açorianas. E a Patrícia tem sentido que as pessoas têm correspondido a essa... Sim. É interessante perceber que... essa novidade que surgiu no nosso mercado. Sim, as pessoas têm vindo muito com o intuito de conhecer a loja, realmente por ser no sítio onde por ser uma novidade, naturalmente, e por ter lá toda a nossa gama dos livros das Letras Lavadas expostas, o que já fazia falta e é de levar. Estamos a falar de quantos livros? Estamos a falar de cerca de 400 livros à vontade, incluindo os de turismo também, que são publicados com a chancela da Publisur na sua maioria. Que também pertence ao grupo Nova Gráfica, exatamente, exato. E ao fim e ao cabo nós temos muitos títulos já, até há títulos sobre os Açores escritos por imigrantes, por pessoas de outros países, por espanhóis também. Há muita procura, quer pela qualidade gráfica da editora, quer pela qualidade de impressão. Isso é uma realidade que tem sido muito vincada. E é importante perceber que as pessoas vão lá à procura dos livros dos nossos açorianos. Isso é muito bom, porque há a ideia de que Santa Casa não faz milagres, não é? E eu, quando abrimos a loja, eu tinha curiosidade mesmo em perceber quais eram os livros que iam sair mais. E realmente, quando se vê que a venda que mais se diferencia é a venda dos livros das Letras Lavadas, é porque os nossos, afinal, dão valor aos seus. Isso é bom. Há também o caso engraçado de turistas de Portugal continental e não só, a virem procurar especificamente livros de açorianos, porque querem levar para recordações, para ofertas, levam os nossos livros infantis, que é engraçadíssimo. Não se importam que estejam escritos em português, o que interessa são as imagens. Mas alguns deles já são bilíngues. Sim, alguns são, mas os que não são, eles levam na mesma, porque têm as nossas imagens que retratam, através de desenhos giríssimos, a nossa realidade, os nossos Açores, como é o livro do João Zingão, da Ana Leite, sai imenso e os turistas dizem: o meu sobrinho vai gostar, tem a vaquinha, tem o verde, tem o céu, tem o mar, e realmente as ilustrações lembram os Açores. E perceber que as pessoas já fazem dos livros um souvenir é bom, é uma evolução muito interessante que dá alento e vontade de continuar cada vez mais. Patrícia, na sua opinião, existe uma literatura açoriana? Já que a Patrícia está envolvida nesse mundo de literatura escrita por açorianos e açorianas, qual é o seu sentir? É assim, na nossa loja nós colocamos nas estantes a literatura portuguesa, dentro da literatura portuguesa, a literatura açoriana igualmente. Nós estamos incluídos, quando digo nós, porque também está lá, nós estamos incluídos na sequência lógica dos autores portugueses. No entanto, temos uma ilha onde nós destacamos numa parte os trabalhos dos nossos autores e por isso também é que eu estava a fazer essa distinção tão marcada, digamos assim. No entanto, eu acho que nós açorianos, ao escrever,
eu acho que temos um marco diferente. Uma bruma, uma forma de ser mais poetas ou mais inspiradores pela vivência que nós temos. Acredito que seja nesse sentido. Mas é com agrado que eu percebo que cada vez mais nós estamos em Portugal continental como outro autor nacional qualquer. Mas se calhar o falar em literatura açoriana talvez seja por isso, ou porque nós temos de facto este sentir e esse ser diferente, ou também porque já somos uma gama bastante diversificada e acabamos por, estando aqui na região, nos demarcarmos ou as pessoas procurarem pelos seus. Agora, não acho que estejamos ou aquém ou além de quem faz melhor ou pior comparativamente com tudo nacional. Acho que já estamos bastante entrosados. Agora, claro, temos aqui um público que nos acarinha e que começa mesmo a referenciar, que diz os nossos autores. Por isso, há aqui uma dupla face que realmente divide opiniões. E já que estamos nos nossos autores, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, espalhados pelo mundo fora, se quiserem publicar um livro, como é que o podem fazer através da vossa editora, da Letras Lavadas? Para já têm que fazer um contacto direto connosco através do nosso editor, do Sr. Ernesto Rezende, mas tendo em conta que estamos agora aqui a falar diretamente, podem enviar um e-mail para nós. Eu vou dar o e-mail da livraria, que é o que eu sei. Boa, vamos então que é livraria@letraslavadas.pt. Esse e-mail será devidamente reencaminhado, como eu acabei de dizer, para o Sr. Ernesto Rezende, para o nosso editor, e aí sim toda a logística será feita e pensada com ele. Mas não seria o primeiro nem o último caso, como temos vários livros de autores de outras nacionalidades, e é de todo, claro, um louvor e uma graça grande, porque mostra que afinal nós somos de todos, estamos no mundo todo. E o mundo é global. É isso mesmo, não é? O manuscrito, que já não é manuscrito, exato, já vem do computador, vem através do e-mail, da internet, que isso também toda a comunicação facilita muito, obviamente. A escrita é mais rápida, chegamos mais depressa ao final da escrita dos livros, os leitores esperam menos tempo, claro que tudo ajuda, não é? Por isso sim, tendo em conta que estamos nesse mundo tão global, quem tiver interesse em falar connosco, ou mesmo se seja necessário, imaginamos enviar algum livro que a pessoa não esteja cá, mas queira comprar, pode perfeitamente fazer o contato através do nosso e-mail e tudo se disponibilizará conforme cada situação, claro. A diretora da livraria, eu trouxe aqui alguns livros que estão na loja, na nova loja. Sim, senhora. Será Então que a Patrícia podia tirar uns minutinhos para nos apresentar alguns desses exemplares? Sim, perfeitamente. Nós temos diversos livros, sejam eles infantis, juvenis, temos também, naturalmente, os romances, os livros mais técnicos, mais práticos, e os livros que hoje em dia estão muito em voga, como, por exemplo, os livros sobre yoga, reiki, mindfulness, do bem-estar. Ajuda pessoal. Isso mesmo, autoajuda e bem-estar. É muito procurado também, porque hoje em dia nós sabemos que há um corre-corre maior e as pessoas nem sempre têm tanto tempo para ler como gostavam, e esses livros, como têm uma dimensão muito prática, leem-se agora um bocadinho, depois mais um bocadinho logo, e as pessoas procuram muito também. No entanto, eu continuo a dizer que eu acho que a literatura infantil é muito procurada, e é nesta que nós também temos feito uma grande aposta, porque graúdos e miúdos querem comprar. Este que nós temos aqui é o João Resingão, da Ana Leito, que eu há pouquinho falei. Este livro foi publicado pelas Letras Lavadas, tem tido uma saída muito interessante e, exatamente como eu referi, os desenhos, que são de Sandra Serra, têm ilustrações com as nossas vaquinhas e que lembram o nosso céu, a nossa... Quer a autora, quer a ilustradora são açorianas. Sim, exatamente. E todos os desenhos têm aqui uns especificamente que mostra o verde, o nosso azul, o nosso mar, e é por isso que os turistas gostam. Nós às vezes fazemos o destaque e dizemos, olha, esse livro não está em inglês, mas eles não querem saber, têm as vaquinhas, e então, olha, é uma boa maneira de fazer a viagem. e de fazer um souvenir diferente. No infantil também temos uma editora muito interessante nacional, que é a Orfeu Negro. Sai muito, porque são livros com ilustrações também muito interessantes. Textos que têm mensagens, lá está, para miúdos e graúdos. E há outros livros, não é o caso deste, mas há outros livros que não têm letras de tudo, têm só desenhos, que é da mesma editora. E isso faz com que as pessoas possam inventar as histórias e pensar as histórias. São os livros de imagens, os Sim, picture books. Isso mesmo. E estes são os da Orfeu Negro e são muito, muito procurados. Este também é mais um, da mesma editora. E
e nós temos que fazer reposições com muita frequência, porque há uns também que falam mesmo sobre baleias também, e as pessoas gostam imenso, levam todas pelo mesmo motivo, é muito engraçado. Outro livro muito procurado é O Barco e o Sonho, na forma de livro de bolso, do nosso saudoso Manuel Ferreira, e as pessoas acham engraçado porque esse está em português e inglês. Marcam uma vivência, não é? Marcam uma história dos Açores, e quer turistas, quer pessoas nacionais, salvo seja portugueses, procuram muito e têm muita saída. Recentemente recebemos livros de uma autora da Maia, a Sónia Sousa, que é uma autora também que tem muita saída em Portugal continental e que agora está à venda em exclusivo nas Letras Lavadas. Este é o último livro dela, o Chega, fala sobre o problema do bullying, cada vez mais, infelizmente, uma realidade. Na próxima quinta-feira, às 4 horas, ela estará na nossa livraria para falar deste livro, e no sábado, às 11 horas, fará uma hora do conto sobre este, que é o Guirilampo, que é um menino dos olhos da Sónia, e ela vai então fazer uma hora de conto sobre os seus livros infantis, que é sobre este, e o Era Uma Vez, Mais Uma Vez. Estes livros já não são deste ano, o Guirilampo é do ano passado, o Era Uma Vez já tem mais uns anos, mas a novidade é que é a primeira vez que está à venda nas nossas ilhas numa livraria, porque estes livros são uma edição dela própria, e então cá não estavam à venda, portanto são um exclusivo da nossa livraria, é um bom motivo para lá passarem, são livros muito procurados. Quanto a publicações mais recentes e muito procuradas também, com a chancela das Letras Lavadas, nós temos o da Malvina Sousa, que retrata o problema da violência doméstica, que já todos conhecemos, quer o problema, quer o livro, e tem sido muito interessante porque, em forma de romance, a Malvina sabe explicar e contar o que é que uma pessoa com este problema pode vivenciar e experienciar, e como é que dele pode sair, mas tendo muita coragem, não é? O livro do Carlos Tomé, O Bracinho, tem uma saída engraçada, porque falando da altura da nossa imigração para o Brasil, também é muito, muito procurado. Um dia desses nós tivemos um turista que queria levar um livro sobre a imigração e pediu-nos para contar a história do Bracinho. Olhou para esta capa e gostou, porque, sejamos sinceros, que o Jaime Serra faz capas lindíssimas, enche o coração dos escritores das Letras Lavadas e faz capas realmente muito, muito laváveis. E nós tivemos que explicar a um senhor de nacionalidade inglesa o que é que esse livro falava. E ele disse, pronto, é em português, mas tenho a pessoa certa que o vai gostar de ler e sei que gosta muito da imigração, portanto, volta ao mesmo. Os nossos livros saem, seja para que nacionalidade for. Outro que eu escolhi para trazer, para também não ser aqui para não ser muito maçadora, foi o livro de Perguntas e Respostas sobre os Açores. Este é um livro muito prático, que tem a nossa história muito bem resumida em 70 perguntas e que esclarece de uma forma interessante como é que tudo se foi construindo. E é de Luís Mendonça, é um livro muito, muito procurado. Vejo que a Patrícia não trouxe nenhum dos seus livros. Não. E é uma autora também. Sim, eu não trouxe por consagrada. Vários, porque não são novidades, verdade seja dito. O último saiu em 2016, também foi com as Letras Lavadas, mas eu achei mais importante realçar o trabalho dos mais recentes que lá estão na livraria. Mas a Patrícia gosta de escrever sobre o quê? Eu gosto de escrever, eu sou uma eterna romântica, eu gosto muito de escrever romances e tenho 3 romances publicados e um livro infantil. E eu gosto de misturar emoções e histórias, e para mim nada melhor do que um romance para isso. Naturalmente, quando eu comecei a escrever, eu tinha 19 anos e escrevi o primeiro livro para ficar na gaveta, nunca pensei na hipótese de publicar, porque eu pensava que era muito difícil, não é? E então escrevi o primeiro, A Distância que Nos Uniu, e este sim, eu admito que é o romance dos nossos 19 anos. Estava literalmente apaixonada e foi um livro que saiu do coração para o papel. Depois, quando eu percebi, conheci o Sr. Alberto Peixoto, em 2009 estava começando o jornalismo, e ele explicou-me como é que se funcionava para editar um livro. Ele estava com as edições Macarronese na altura, e então entramos nessa aventura e durante cerca de um ano tratámos de tudo para que o livro saísse, e saiu em 2009. Foi muito interessante porque eu comecei a entrar nesse mundo. Acho que tudo se calhar começou nesta altura, até porque a entrada para o jornalismo foi uma coincidência. Eu não queria jornalismo, eu queria ser educadora de infância. E ia estar para a terceira, supostamente, só que apesar desse ar muito despachado, eu não sou muito agarrada à família. E chegou a altura de ir embora e disse aos meus pais, eu não quero vir.
E a minha mãe arrepiou-se um bocadinho. E era só para a terceira, era só mesmo para a aqui ao terceira, lado. admito, era só para a terceira. E a minha mãe arrepiou-se um bocadinho e disse: "Oh Patrícia, tu vais-te arrepender, vais perder um ano." Disse: "Não faz mal, eu vou escolher qualquer coisa cá, eu vou para a universidade, mas vou escolher qualquer coisa cá." E procurei no livrinho dos cursos. E lá estava, Comunicação Social e Cultura. Eu disse, pronto, eu antes dizia que os jornalistas eram chatos, estão sempre em cima das pessoas, mas até a parte cultural, vamos a ver o que é que se pode fazer daqui. Lá está, quando eu comecei, então na parte prática foi o que foi desenrolado. E foi realmente a melhor opção. Sim, eu acho que sim. Todos os caminhos têm um sentido, a gente é que não verdade, sabe. Não é? E estava então tudo foi correto. arquitetado, a Patrícia é que não sabia. Esta entrevista também certamente estaria já organizada, ou a ser organizada no mundo dos deuses, Faço lá saber, é mesmo? Para se concretizar, e cá estamos nós as duas, o tempo já se esgotou. Muito bem. Nós vamos nos despedir as duas, Claro não que é? sim. Dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes pelo mundo fora, e da minha parte sempre da mesma maneira, não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.